Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Editora Atualizar no YouTube. O objetivo agora é analisar o artigo 60 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Uma questão importante porque fala a respeito das comissões no âmbito da Assembleia Legislativa. A questão mais recorrente aqui, a gente vai ver no final do vídeo, é a questão referente às comissões parlamentares de inquérito. Mas, de uma maneira geral, vocês devem estudar o artigo 60, fazer uma leitura atenta de todos os seus dispositivos. Mas, realmente, o foco, a questão principal, são as comissões parlamentares de inquérito. Então, vamos lá, gente. Artigo 60 da Constituição do Estado de Minas Gerais. O que nós temos aqui? A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma do regimento interno e com as atribuições nele previstas, ou conforme os termos do ato de sua criação. Então, o importante aqui, logo no início, logo no caput do artigo 60, é perceber o seguinte: quando eu falo de comissões em uma casa legislativa, existem as comissões permanentes e as comissões temporárias. Exemplo de comissão permanente: a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a Comissão de Obras Públicas. Enfim, quando eu falo de comissões permanentes, por exemplo, eu estou falando daquelas comissões que são comissões temáticas inerentes ao processo legislativo. Durante a tramitação de uma proposição na Assembleia Legislativa, a proposição ela primeiro tramita nas comissões para depois ir para o plenário, para depois ter a sua votação em plenário. Então, todas essas comissões relacionadas à tramitação de uma proposição, de um projeto de lei durante o processo legislativo são exemplos de comissões permanentes, Como eu disse, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Orçamento, Comissão de Obras Públicas e assim por diante, São chamadas também de comissões temáticas, Então, um exemplo que nós temos aí de comissões permanentes são as comissões temáticas, aquelas relacionadas ao processo legislativo, à tramitação de proposições no âmbito do processo legislativo. O exemplo que a gente tem mais notório de comissão temporária é justamente a Comissão Parlamentar de Inquérito, Quando eu falo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é uma comissão que funciona por prazo certo, ou seja, ela tem um prazo determinado, certo de atuação, O regimento interno da Assembleia Legislativa, inclusive, coloca que o prazo máximo de duração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito é de 120 dias. Então está aí a prova que a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma comissão temporária, ok? Então, eu falei de comissões, existem comissões permanentes e comissões temporárias, O caput aí é o que tem de importante no caput do artigo 60. Parágrafo 1º, vejam só o parágrafo 1º, uma regra geral de organização de qualquer casa legislativa, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia, seja numa Câmara Municipal, a gente sempre vai encontrar essa regra que está aqui presente no parágrafo 1º do artigo 60. Vejam só, Na constituição da mesa e na de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares representados na Assembleia Legislativa. Então, olha só, na constituição da mesa, a mesa diretora da Assembleia Legislativa, na constituição da mesa e na de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares representados na Assembleia Legislativa. O que nós temos aqui em termos práticos? O que é importante aqui? Perceber que tanto a composição da mesa diretora quanto a composição das comissões, essa composição ela precisa representar, tentar reproduzir a proporcionalidade de forças políticas que existe no plenário, Eu tenho que lembrar que os deputados federais, os deputados estaduais, os senadores, enfim, os membros da casa legislativa, de uma respectiva casa legislativa, são eleitos por um determinado partido político. Então, naturalmente, se eu tenho um partido político que é mais numeroso, que tem mais representantes dentro da Assembleia Legislativa, naturalmente, esse partido político tem que ter uma maior representação, tanto na mesa diretora da Assembleia, quanto nas respectivas comissões, ok? Então, o objetivo aqui é o seguinte, tentar reproduzir
nas comissões e na mesa diretora da Assembleia a mesma correlação de forças políticas que existem, tá, no âmbito do plenário da Assembleia Legislativa. Por isso, o dispositivo aqui do parágrafo 1º do artigo 60, tá? Vocês vão perceber um detalhe, lá na Assembleia Legislativa, tá, a mesa diretora, se a gente pega o regimento interno da Assembleia, a gente percebe que a mesa diretora ela é chamada de comissão executiva. Aqui na Constituição do Estado está de uma maneira bem destacada, ó, na constituição da mesa e na de cada comissão é assegurada. Mas na verdade a mesa é uma comissão executiva da Assembleia Legislativa, tá? Inclusive é uma comissão permanente, né? Que está sempre ali atuando, sempre funcionando, né? E dirigindo os trabalhos da Assembleia Legislativa, ok? Então, ó, artigo 60, parágrafo 1º, traz essa regra geral no tocante à organização das casas legislativas e das suas respectivas comissões e da mesa diretora. Parágrafo 2º, olha só o que a gente tem no parágrafo 2º, a competência das comissões. Vejam só, às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe. Então, as comissões competem, né? Quais são as incumbências das comissões? Marquem o inciso 1º, é uma das questões mais importantes, ó. Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Assembleia. Então, olha só, vou ler de novo porque é uma questão importante. Podem marcar o inciso 1º, ó. Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Assembleia. O que acontece aqui, ó? Em regra, durante o processo legislativo, primeiro a proposição tramita nas comissões para depois ir à votação em plenário, tá? Então, primeiro tramita na comissão, nas respectivas comissões, melhor dizendo, e depois vai para o plenário da Assembleia para que o plenário delibere a respeito da aprovação ou não daquela proposição. Essa é uma regra geral, mas é importante perceber também que o regimento interno ele dispensa a apreciação do plenário para determinadas proposições. Então, fica valendo tão somente o que foi decidido nas comissões. Nessa situação, quando o regimento interno dispensa a apreciação por parte do plenário, vale a decisão da comissão, a não ser que 1/10 dos deputados da Assembleia Legislativa não concorde com aquela deliberação que foi tomada pela respectiva comissão, tá? Então perceba o seguinte, ó, em regra, quem faz deliberações na Assembleia Legislativa é o plenário. Mas o regimento interno da Assembleia permite que em determinadas proposições uma comissão delibere em nome do plenário. Então, a decisão da comissão tem um caráter terminativo, tá? Ela representa a Assembleia naquela tomada de decisão, a não ser que 1/10 dos deputados estaduais discorde daquela decisão, tá? Então, se eu tiver um requerimento aí, né, encaminhado por 1/10 dos deputados estaduais, eu tenho a questão sendo remetida para o plenário e o plenário vai confirmar ou não a decisão que foi tomada por aquela comissão. O importante em termos de concurso aqui é vocês perceberem, tá, que para que saia da comissão e vá para o plenário, nessa situação onde o regimento interno permite que a comissão decida em nome do plenário, eu preciso de 1/10, tá? Então podem marcar, podem grifar aí, ó, de 1/10 dos membros da Assembleia Legislativa. Na apostila de vocês de teoria está mais do que explicado isso, tá? Então atenção, cuidado aí, é uma questão importante, é uma questão que pode estar na prova de vocês, tá? Bem, depois do parágrafo 2º, inciso 1º, o que nós temos aqui no inciso 2º, ó? Compete também às comissões realizar audiência pública com entidades da sociedade civil. Uma questão natural. Quando eu falo do processo legislativo, o processo legislativo demanda análise, demanda debate em cima de uma determinada proposição, tá? Existem temas, assuntos, que são assuntos de extremo interesse de toda a sociedade. Então, quando eu estou diante de uma situação como essa, por exemplo, nada mais correto do que a Assembleia promover
promover uma audiência pública e convidar, inclusive, entidades da sociedade civil para ajudar no debate, tá? Quanto mais se debater aquele assunto, mais base nós teremos para uma boa proposição, ou seja, isso serve de subsídio para um embasamento do processo legislativo, né? Para o embasamento da melhor votação daquela proposição. Então, é uma questão comum aí presente nas casas legislativas, a realização de audiências públicas para esclarecer não só a sociedade, tá? Mas esclarecer os próprios deputados que estão diretamente envolvidos ali naquela questão, na análise daquela determinada proposição, ok? Então, é uma questão natural. O inciso terceiro é como se fosse uma continuação do inciso segundo. Vejam só. Inciso terceiro. Realizar audiência pública em regiões do Estado para subsidiar o processo legislativo, observada a disponibilidade orçamentária. Tá? Então, uma audiência pública, ela não vai acontecer necessariamente só na capital do Estado, só em Belo Horizonte, só lá no Palácio da Assembleia Legislativa. Não, eu posso ter audiências públicas que sejam audiências públicas regionais. Tá? Isso, inclusive, é uma prática comum por parte da Assembleia, principalmente naquelas questões que envolvam o Estado como um todo, onde é muito importante você perceber e ouvir a opinião de todas as regiões do Estado, de todas as entidades, né, nos mais variados cantos do Estado, nas mais variadas regiões do Estado, tá? Então é uma questão aí também comum e inerente ao próprio poder legislativo, à própria função legislativa, tá? Agora é o seguinte, gente, ó, inciso 4, podem marcar também o inciso 4, outra questão importante. Por que é uma questão importante? Porque fala a respeito da convocação de autoridades. Ah, mas espera aí, professor, nós já estudamos isso, nós já vimos isso no artigo 54 da Constituição do Estado. Verdade. Só que nós vimos a convocação de secretário de Estado e de autoridades, né, vinculadas diretamente, subordinadas diretamente ao governador do Estado. Essa convocação que nós temos aqui nessa parte das comissões, nós temos a convocação de outras autoridades. Vejam só, ó, inciso 4, podem marcar questão importante aí para o concurso de vocês, tá? Ó, convocar, além das autoridades a que se refere o artigo 54, outra autoridade estadual para prestar informação sobre assunto inerente às suas atribuições, constituindo infração administrativa a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias. Vou ler de novo. Ó. Convocar, além das autoridades a que se refere o artigo 54, secretários de Estado, tá? E autoridades subordinadas diretamente ao governador do Estado, outra autoridade estadual para prestar informação sobre assunto inerente às suas atribuições, constituindo infração administrativa a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias. Lá no artigo 54, quando a gente falava do secretário de Estado ou da autoridade, né, diretamente subordinada ao governador, nós estávamos falando do cometimento de crime de responsabilidade, dependendo da situação, ou de improbidade administrativa. É só acompanhar, é só analisar o vídeo lá do artigo 54 da Constituição, tá? Aqui não, aqui eu estou falando de outras autoridades e essa outra autoridade, tá? Ela estaria sujeita a uma infração, ela estaria sujeita aí, né? Constitui uma infração administrativa, então naturalmente teria a sua respectiva responsabilização, tá? Então, gente, ó, cuidado. Vale a pena marcar o inciso 4º, porque a tendência do examinador aqui é fazer uma questão comparando com o artigo 54 da Constituição do Estado, tá? Então não deixem de estudar sempre aí o inciso 4º do artigo 60 da Constituição. Bem, vamos para frente, ó. Inciso 5º, outra questão inerente ao Poder Legislativo e inerente às suas comissões. Cada comissão pode receber petição, reclamação, representação ou queixa de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidades públicas. Questão natural, tá? Se o Poder Legislativo possui como função típica a função fiscalizadora, além da função legislativa, né? Nós temos a função fiscalizadora do Poder Legislativo, cada comissão também tem essa função fiscalizadora. Então, ó, se eu sou um cidadão que tenho conhecimento de irregularidades, tá, na área de saúde do Estado, tomei conhecimento que existem irregularidades, que existe uma situação ali onde parece estar sendo desviado parte da verba pública destinada à saúde. Pô, o que eu posso fazer, né, em decorrência
dessa situação? Procurar o meu deputado na Assembleia Legislativa, procurar uma comissão competente na Assembleia Legislativa com relação à área de saúde e explicar e contar o que está acontecendo para que a respectiva comissão, para que a Assembleia Legislativa tome as suas devidas providências. Lembrem-se que a função típica do Poder Legislativo não é somente legislar. O Poder Legislativo também tem, enquanto função típica, fiscalizar. Faz parte do controle político-administrativo, né, do Poder Legislativo. Tá? Então, por isso, essa competência. Qualquer comissão pode receber petição, reclamação, representação ou queixa de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidades públicas, ok? Próxima situação, ó. Inciso 6º. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Então, se eu tenho uma comissão e a comissão ali precisa de esclarecimentos, tá, de qualquer autoridade ou de qualquer cidadão, faz lá a solicitação para o depoimento daquela autoridade, para o depoimento daquele cidadão. Se eu tenho uma comissão parlamentar de inquérito, a mesma situação, né? Eu posso ter uma convocação de determinadas pessoas, os indiciados, né? Eu posso ter a convocação de testemunhas, eu posso ter um convite, tá? Então aí vai depender da situação. Ora, uma comissão parlamentar de inquérito, ela convoca, ora uma comissão parlamentar de inquérito convida. Quando eu tenho uma convocação, é obrigatória a presença da pessoa na comissão parlamentar de inquérito. Agora, quando eu tenho um convite, aí não há que se falar em obrigatoriedade de comparecimento. Aquela pessoa que foi convidada a depor numa comissão parlamentar de inquérito vai se quiser, tá? Então a gente tem aí essa situação, ó, uma comissão, por exemplo, uma comissão parlamentar de inquérito pode solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Isso pode acontecer mediante convocação ou pode acontecer mediante um convite. A diferença do convite para a convocação é que no convite, a pessoa que foi convidada, obviamente, não está obrigada a ir. Já na convocação, quem foi convocado tem que comparecer à comissão parlamentar de inquérito, ok? Então, isso aí, ó, inciso 6º do artigo 60 da Constituição do Estado. E o inciso 7º. O inciso 7º traz também uma questão inerente ao Poder Legislativo, inerente ao próprio processo legislativo. Olha só o que a gente tem aqui no inciso 7º, ó. Apreciar plano de desenvolvimento e programa de obras do Estado, de região metropolitana, de aglomeração urbana e de microrregião. Peraí, gente, quando eu falo de um plano de desenvolvimento de um plano de desenvolvimento regional, um plano de desenvolvimento para a região metropolitana de Belo Horizonte, eu não estou falando a respeito de interesses do Estado como um todo. Então, naturalmente, quem que vai apreciar, quem que vai aprovar isso durante a tramitação dessas proposições, né, na Assembleia Legislativa? As respectivas comissões. Depois vai para votação em plenário. Mas eu tenho que lembrar que antes de chegar até o plenário, passa pelas respectivas comissões e as comissões vão apreciar e não apreciar plano de desenvolvimento e programa de obras do Estado, de região metropolitana, de aglomeração urbana e de microrregião. A questão inerente aí à própria competência do Estado, né, definida não só na Constituição Estadual, mas também na própria Constituição da República, tá? E o inciso 8º é uma continuação do inciso 7º, porque no inciso 7º eu tenho a competência das comissões para apreciar, para tomar uma decisão, né, para votar ali aquela proposição que está tramitando na respectiva comissão. No inciso 8º, eu tenho uma função fiscalizadora, de acompanhar aquilo que já foi aprovado, tá? Então, olha só, inciso 8º, acompanhar a implantação dos planos e programas de que trata o inciso anterior e exercer a fiscalização dos recursos estaduais neles investidos, tá? Questão natural. Como eu disse, a função do Poder Legislativo não é só legislar. Tem como função típica também fiscalizar, fazer controle político administrativo, por exemplo. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo dessa situação. Acompanhar a implantação dos planos e programas de que trata o inciso anterior e exercer a fiscalização dos recursos estaduais neles investidos, ok? Então, ó, até aí a gente tem as questões referentes às competências das comissões, tá? São questões
que podem estar no concurso de vocês, mas a que mais cai realmente, tá? Não é nenhuma dessas disposições, nenhum desses dispositivos que nós vimos até agora. O foco, a concentração do estudo de vocês tem que estar no parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição do Estado. Por quê? Porque o parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição do Estado, ele fala a respeito das comissões parlamentares de inquérito. Então vejam só, marquem 3 asteriscos aí, ó, no parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição do Estado. Então vamos lá, ó, artigo 60, parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, observada a legislação específica no que couber, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos no regimento interno, e serão criadas a requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, para apuração de fato determinado e por prazo certo. E suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público ou a outra autoridade competente para que se promova a responsabilidade civil, criminal ou administrativa do infrator, tá? Então, ó, eu tenho diversas informações aqui e informações importantes em termos de concurso. A primeira coisa que a gente tem que analisar é a seguinte, ó, as comissões parlamentares de inquérito, observada a legislação específica no que couber, terão poderes próprios, tá? Poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias. Peraí, o que isso significa? Quer dizer então que CPI julga? Quer dizer então que CPI condena? CPI não julga, CPI não condena ninguém. CPI investiga, tá? A grande função de uma comissão parlamentar de inquérito é uma função investigativa, tá? Então, quando a Constituição do Estado diz que tem poderes próprios das autoridades judiciárias, a Constituição do Estado, assim como faz a Constituição Federal, não está equiparando a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Poder Judiciário. Não está equiparando os membros de uma comissão parlamentar de inquérito aos membros do Poder Judiciário, tá? Ocorre o seguinte: em determinados atos investigativos, tá? Ou seja, para melhor elucidação dos fatos, para melhor investigação daquilo que foi colocado como fato determinado da comissão parlamentar de inquérito, tá? Os deputados, a comissão parlamentar de inquérito, melhor dizendo, tá? Ela possui poderes próprios que, em regra, são reservados às autoridades judiciárias, tá? Então não significa que a CPI está mais próxima do Poder Judiciário, se assemelha mais ao Poder Judiciário. Pelo contrário, uma comissão parlamentar de inquérito, ela se assemelha muito mais à autoridade policial, a uma investigação conduzida por uma autoridade policial, do que, né, a uma decisão, a uma atuação do Poder Judiciário. Então, o objetivo aqui, ó, é simplesmente garantir determinadas prerrogativas a uma comissão parlamentar de inquérito durante as investigações. Por exemplo, comissão parlamentar de inquérito pode determinar a quebra do sigilo bancário de um determinado investigado, de um determinado, né, indiciado pela comissão parlamentar de inquérito, tá? Então percebam o seguinte, ó, a quebra do sigilo bancário é um ato que, em regra, está sob reserva de jurisdição. Quando a gente fala de uma situação normal, que não está inserida dentro, por exemplo, da investigação de uma comissão parlamentar de inquérito, qual é a autoridade no Brasil que pode determinar a quebra do sigilo bancário? Ora, a autoridade judiciária. Mas, a partir do momento que eu tenho uma comissão parlamentar de inquérito, a comissão parlamentar de inquérito ela também pode. Ou seja, em determinados atos, para auxiliar e facilitar a investigação que é feita pela comissão parlamentar de inquérito, a comissão parlamentar de inquérito pode exercer atos que são atos típicos do Poder Judiciário, típicos de uma autoridade judiciária, tá? Por isso, essa situação descrita aqui, ó, poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, mas não todos, apenas alguns, tá? Não é o caso da maioria dos concursos, tá? Não é o caso, por exemplo, de uma questão
que envolva a Constituição do Estado, mas quem tiver curiosidade, quiser aprender mais sobre o assunto, né, ter aí um estudo mais aprofundado a respeito do tema, na apostila de vocês, tá? Tanto na apostila que aborda aí, a apostila da editora Atualizar, que aborda o direito constitucional na Constituição Federal, quanto a apostila que aborda a Constituição do Estado comentada, vocês vão encontrar um quadro com o que pode e o que não pode uma comissão parlamentar de inquérito fazer em termos investigativos, tá? Por exemplo, a comissão parlamentar de inquérito, ela não pode determinar a busca e apreensão de documentos no domicílio da pessoa. Então, busca e apreensão domiciliar de documentos, tá, são atos que estão sob reserva de jurisdição. Ou seja, a CPI não pode, tem que pedir à autoridade judiciária para que a autoridade judiciária determine a busca e a apreensão de documentos dentro de um domicílio, dentro, né, de uma propriedade particular, dentro de um asilo inviolável, tá, conforme dispõe a Constituição da República. Então percebam que existem situações que a comissão pode determinar e outras situações em que ela não pode determinar, ela depende de uma autoridade judiciária para que dê prosseguimento ali, né, para que o ato investigativo ele seja produzido, tá certo? Então atenção, cuidado com esse detalhe, é uma questão aí importante. Mas o mais importante em termos de comissão parlamentar de inquérito não é isso, tá? O que grande parte das questões querem saber é o seguinte, tá? Quais são os requisitos para se criar uma comissão parlamentar de inquérito? Aí eu tenho que lembrar do seguinte, ó, o próprio parágrafo é bem claro nesse sentido, né? Falei de uma comissão parlamentar de inquérito, falei de uma CPI, nós temos 3 requisitos para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Primeiro, eu preciso de ter um requerimento de 1/3 dos membros da Casa Legislativa, tá? Então, para se criar uma comissão parlamentar de inquérito, o primeiro requisito é requerimento de 1/3. Além de requerimento de 1/3, tá? Eu preciso ter um fato determinado, tá? Então, fato determinado é o segundo requisito. Quando eu falo de fato determinado, é o seguinte: o objeto de investigação de uma comissão parlamentar de inquérito não pode ser genérico. Por exemplo, eu não posso ter uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a corrupção no estado de Minas Gerais. É muito genérico, muito amplo. Não, eu preciso delimitar mais, eu preciso determinar mais qual vai ser o fato a ser investigado pela comissão parlamentar de inquérito lá na Assembleia Legislativa. Então, por exemplo, eu vou ter uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o desvio de verba, tá, direcionado ao sistema educacional do Estado. A fraude em licitações para a compra de material escolar. Isso é um fato determinado. Então aí eu tenho, né, esse requisito, essa condição atendida, ok? Então olha só, não basta apenas o requerimento de 1/3 dos deputados estaduais, eu também tenho que ter um fato determinado. E outra questão importante, mas que nós já até observamos, tá? Eu preciso ter um prazo certo. Uma comissão parlamentar de inquérito é uma comissão temporária, tá? Então ela tem prazo certo. Então aqui, ó, a questão é a seguinte: se tem o requerimento de 1/3, se tem fato determinado e se o prazo é certo, tem que ser criada a respectiva comissão parlamentar de inquérito, tá? A mesa tem a obrigação, a mesa diretora, a mesa da Assembleia Legislativa tem a obrigação de criar a respectiva comissão parlamentar de inquérito, tá? Então, ó, basta a presença dos 3 requisitos. E só a título de curiosidade, lembrando que o prazo certo aqui, ó, de acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa, a comissão parlamentar de inquérito, ela funciona por 120 dias, tá certo? Então, gente, ó, cuidado, atenção, é uma questão importante, extremamente recorrente em termos de concurso, tá? Requerimento de 1/3, fato determinado, prazo certo. São os 3 requisitos para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Estão presentes, a comissão tem que ser criada, ok? Agora é o seguinte, ó, além disso, observar também o final do parágrafo 3º. O que nós temos aqui, ó, no final do parágrafo 3º, tá? E suas conclusões, se for o caso, ou seja, as conclusões da comissão, se for o caso, tá, serão encaminhadas ao Ministério Público ou a outra autoridade competente
para que se promova a responsabilidade civil, criminal ou administrativa do infrator. Aqui fica bem claro que comissão parlamentar de inquérito não condena ninguém. Comissão parlamentar de inquérito não julga ninguém. O que a comissão parlamentar de inquérito faz é investigar. E o relatório da comissão parlamentar de inquérito, a conclusão ali dessa investigação, ela vai ser remetida ao Ministério Público ou à autoridade competente, para que sejam tomadas as providências cabíveis. Por exemplo, se existe ali, indícios contundentes da prática de um crime, por exemplo, ora, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia contra os envolvidos, em virtude daquela prática criminosa. Então percebam que a comissão, ela não julga, ela não condena, a comissão investiga. Investigou, terminou, fez o relatório, passa para o Ministério Público ou para outra autoridade competente.